Hoje começo este vídeo te fazendo várias perguntas curtas. A primeira é: que tipo de dores você tem, dessas que vão e vêm? Você se lembra de como e quando essas dores apareceram? Você toma anti-inflamatórios e quantos toma ao longo do mês? E agora uma pergunta um pouco mais longa. Você já pensou alguma vez que essas dores que você sente poderiam ser causadas por algumas células que deveriam ter morrido há muito tempo, mas que, no entanto, não morreram e agora se dedicam a envenenar pouco a pouco as células ao seu redor? E me diga uma coisa: você sabia que um dos efeitos colaterais de tomar anti-inflamatórios é cortar o único sinal que ordena que essas células saiam? Porque veja bem, acontece que muitas vezes você está tomando algo apenas para diminuir a dor momentânea e, ao fazer exatamente isso, você acaba ajudando para que o problema real que causa essa dor terrível nunca desapareça de vez. Vamos falar dessas células incômodas porque, na verdade, elas têm nome células zumbis. São células defeituosas que, em determinado momento, deveriam ter deixado seu corpo, mas que continuam aí. E você, ao tomar anti-inflamatórios de forma crônica, o que está fazendo sem perceber é perpetuar a presença delas. Ou seja, você mesmo está prolongando o seu próprio sofrimento ao dificultar a solução. E é sobre isso, assim como sobre como acabar com as células zumbis, que vou falar com você hoje. O que acha de começarmos? Mas veja, antes de te contar o que é uma célula zumbi, preciso te dizer algo que quase ninguém explica quando se fala sobre esse assunto. As células zumbis não são um erro do seu corpo, não são uma falha. Na verdade, veja, elas são exatamente o contrário. Essa é uma solução de emergência biológica que o seu próprio corpo inventou há milhões de anos com o único objetivo de te proteger. E o grande problema não é simplesmente que elas existam. O problema real é que elas se acumulam demais. Absolutamente ninguém as remove do seu organismo e isso acaba provocando diversos efeitos negativos. Para que você possa entender bem, primeiro preciso te contar o que é uma célula e como funciona seu ciclo de vida. A célula, veja, é a menor unidade de vida que existe. É a menor peça com a qual tudo o que é vivo é construído. E você, neste momento, é feito de aproximadamente 37 trilhões de células. 37 trilhões com T. É um número tão grande que não existe uma imagem mental possível. E para você ter uma ideia, se contasse uma célula por segundo e fizesse isso sem parar, levaria mais de 1 milhão de anos para chegar ao final. Pois bem, cada uma dessas células é, por sua vez, uma pequena fábrica autónoma. Ela tem sua própria parede, seu próprio sistema de produção de energia e seu próprio centro de controle, onde guarda toda a sua informação genética. E todas elas, os 37 trilhões, estão coordenadas para fazer uma única coisa: manter você vivo e funcionando. E como qualquer fábrica, elas têm um ciclo de vida, ou seja, nascem, trabalham e morrem. E em condições normais, esse ciclo é perfeitamente regulado. Cada célula tem uma função específica, dependendo de onde está e do tipo de célula que é. Há uma célula do revestimento do intestino que absorve nutrientes, uma célula muscular que se contrai para que você possa se mover, uma célula do sistema imunológico que identifica e elimina ameaças e uma célula da pele que forma uma barreira que te protege do exterior. E cada uma delas tem um tempo de vida determinado. Algumas duram dias. As células do intestino, por exemplo, se renovam a cada 3 ou 4 dias. Outras, como alguns neurônios, podem te acompanhar durante toda a sua vida.
Mas, quando uma célula já cumpriu seu tempo, quando está muito danificada ou muito desgastada para continuar fazendo bem o seu trabalho, seu corpo lhe envia um sinal muito claro. Diz que é hora de partir. E então, a célula vai embora, desmonta-se de maneira ordenada, suas partes são recicladas e o espaço que ocupava fica livre para que uma nova célula possa chegar. E esse processo tem um nome, apoptose. E apoptose não significa morte, significa reciclagem, porque lembre-se, seu corpo não joga nada fora. Mas há situações em que essa reciclagem não pode acontecer imediatamente e as células estão se danificando constantemente. E isso é algo normal e esperado. Na verdade, seu corpo sabe disso e tem sistemas para lidar com isso. E agora você vai ver como uma célula se danifica. Bem, de muitas maneiras. Pode ser pela radiação ultravioleta do Sol, que quando é excessiva, literalmente quebra as ligações químicas dentro da célula. Pode ser porque um vírus entra nela e sequestra sua maquinaria interna para se reproduzir, deixando um rastro de danos, ou pelo oxigênio que você respira, que paradoxalmente gera subprodutos chamados radicais livres que atacam as estruturas internas da célula. E acontece que quando uma célula se divide para criar uma nova célula, ela precisa copiar todos e cada um dos seus 6 bilhões de pares de DNA. O processo é tão complexo que também comete erros. É verdade que não são muitos, mas acontecem. E em condições normais, a célula tem mecanismos de reparo para corrigir esses erros, mas quando o dano na célula é grande demais para ser reparado, então o corpo enfrenta um problema. Se decidir reciclá-la assim mesmo, com o dano dentro, o dano vai se espalhar. E se deixar que ela se divida com o dano, pode acabar se transformando em um câncer. O que o corpo faz então? Pois veja, algo muito inteligente. Ele para imediatamente a célula defeituosa e envia um sinal diferente para ela. Já não diz para ela se dividir, agora o que diz é pare. E a célula, ao receber a ordem, para de se dividir e fica em suspensão. E o que acontece a partir desse momento? Enquanto a célula está em suspensão, o sistema imunológico chega, a identifica e a elimina. E esse processo é o que se conhece como senescência celular. E mesmo que pareça uma palavra estranha ou uma biologia abstrata, na verdade não é. E não é porque você mesmo pode experimentar isso. E isso está diretamente relacionado com o que está acontecendo nessa articulação que parece que nunca se cura completamente. Ou naquela parte do seu corpo que, quando você está em repouso, parece melhorar, mas volta a incomodar assim que você se movimenta. Senescência celular é um nome científico, mas o que você sente no seu corpo é muito real. Tem um nome próprio e é muito mais fácil de lembrar. Chama-se dor. Judith Campisi, pesquisadora do Buck Institute for Research on Aging, na Califórnia, há mais de 30 anos documenta a senescência celular e investiga porque ela é um dos mecanismos anti-câncer mais poderosos que você tem. Sem a senescência, qualquer célula danificada no seu corpo poderia se multiplicar descontroladamente e quando você é jovem, todo o processo dura dias ou semanas. A célula para, o sistema imunológico a remove e o prédio continua limpo. Se ajudar, a célula danificada é como aquele vizinho problemático em um prédio de apartamentos. Você sabe, são pessoas que de vez em quando aparecem, mas que um bom síndico expulsa antes que possam começar a causar danos à comunidade de moradores. E essa é a ironia que está no centro de todo este vídeo, porque esse mesmo mecanismo que te protege quando você é jovem, no entanto, quando você fica mais velho, quando envelhece, se torna um problema. E não porque as ferramentas falhem, mas porque o sistema que deveria eliminar essas células com o tempo perde capacidade.
Aquelas células que antes iam embora em poucas semanas, agora acabam ficando por muitos meses e depois por muitos anos. Voltando ao exemplo do vizinho problemático, onde antes aparecia um por alguns dias e logo desaparecia, agora você se depara com um no terceiro andar, outro no quinto e três no segundo, e o prédio. Cada vez há mais vizinhos problemáticos e cada vez esses vizinhos se tornam mais notórios. E qual é o problema? Pois é o mesmo que com os vizinhos. Essas células que continuam ali e não foram eliminadas não ficam caladas. Elas emitem sinais continuamente e são sinais que envenenam as células saudáveis ao seu redor. E assim são as células zumbis. Como eu estava te explicando, elas não são um erro do nosso corpo, mas sim, na realidade, funcionam como uma solução de emergência, que infelizmente acabou se tornando um problema real. E por que o sistema de coleta perde capacidade? Embora a idade contribua para isso, não é só por causa da idade. É por causa da idade. São três os motivos que explicam isso. O primeiro, uma voltagem baixa. As células do sistema imunológico que identificam e eliminam as células senescentes precisam de energia para fazer seu trabalho. Mas quando a bateria está fraca, aquele síndico que deveria expulsar o vizinho problemático trabalha pela metade. Ele vê os vizinhos problemáticos, os conhece e os tem perfeitamente identificados, mas não tem energia para expulsá-los. O segundo motivo são os próprios vizinhos tóxicos, que por sua vez vão enfraquecendo o síndico. Os sinais emitidos pelas células zumbis danificam o sistema imunológico que deveria eliminá-las. Veja, aqui se cria um ciclo vicioso. Quanto mais células zumbi existem, mais difícil fica para o sistema imunológico e menos o sistema de limpeza consegue fazer. E quanto menos consegue fazer, como é evidente, mais células zumbi se acumulam. E o terceiro motivo eu já mencionei no início do vídeo e talvez seja o que mais vai te surpreender. Os anti-inflamatórios crônicos. Mas esse motivo e sua explicação merecem um espaço próprio, então, em alguns minutos, voltaremos a falar sobre isso. Agora, vamos parar um momento aqui, porque preciso fazer uma ressalva importante. As células zumbi não aparecem porque seu corpo está quebrado. Elas aparecem porque seu corpo fez algo inteligente que, com o tempo, simplesmente não está sendo limpo de forma adequada. O problema, portanto, não é o freio de emergência para que essas células danificadas não se multipliquem. O problema é que o caminhão do lixo que deveria vir buscar essas células chega cada vez mais tarde. E isso nos obriga a mudar completamente a forma de abordar a situação. Porque veja, diante de uma situação como essa, a estratégia não é atacar as células zumbi. O que importa aqui é fazer todo o possível para que o caminhão volte a passar. E para isso é preciso restaurar as condições para que o sistema de limpeza recupere sua capacidade. Isso acontece porque quando a capacidade está presente e funciona, o prédio se limpa sozinho. O nosso corpo sempre soube como fazer isso. E ele nunca esqueceu como agir. Mas antes de vermos como isso é feito e para que possamos resolver, preciso que você entenda o que é que o novo vizinho problemático do terceiro andar está emitindo que consegue anular a capacidade do sistema de limpeza. Para conseguir isso, vou analisar com você o que é essa fumaça que sai por baixo da porta dele, porque, além disso, e para que você entenda, aí está a explicação direta das dores que você vem sentindo há tempos e que nenhum exame conseguiu explicar. Pois bem, a essa altura você já sabe o que é uma célula zumbi, já sabe também porque elas se acumulam e agora é hora de você entender o que essa célula faz lá de dentro. Porque, como eu te disse, essas células zumbi não ficam caladas.
mesmo em seu estado de paralisia, e apesar disso, elas estão continuamente emitindo um coquetel de moléculas, e essa é a maneira delas se comunicarem. E acontece o seguinte: o que elas dizem não é nada bom. A primeira coisa que elas liberam são proteínas inflamatórias, as citocinas. E veja, são mensageiros químicos cujo trabalho, em condições normais, é ativar o sistema imunológico quando há uma ameaça. Eles são úteis quando há um vírus ou quando há uma ferida. Mas quando uma célula zumbi os libera de forma contínua e sem que haja uma ameaça real, o que acontece é que os tecidos ao redor permanecem em um estado de alerta permanente. Ou seja, as células zumbis criam uma inflamação que, além de não vir de fora, surge de dentro do corpo e, além disso, é um processo que não para. A segunda coisa que elas liberam são enzimas que degradam o tecido conjuntivo. Pense no tecido conjuntivo como se fosse o cimento que une os tijolos de um edifício. No seu corpo, ele dá estrutura, resistência e flexibilidade às suas articulações, tendões, pele e vasos sanguíneos. Pois bem, o que acontece é que as células zumbis fazem é secretar enzimas digestivas, cujo trabalho específico é dissolver esse cimento intercelular que mantém os tecidos unidos, sem pressa, de forma bem devagar e um pouco a cada dia, mas sem nunca interromper esse processo contínuo e persistente. E além disso, sem que você perceba de forma traiçoeira até que o dano já esteja feito. E a terceira coisa que elas emitem são sinais que convidam e empurram as células vizinhas para a senescência, ou seja, buscam ativamente que as células ao redor delas, que são células saudáveis, se transformem em células zumbi. Elas buscam o contágio. E se voltarmos? No prédio de apartamentos, o vizinho tóxico do terceiro andar basicamente passa o dia tentando transformar os vizinhos do quarto e do segundo andar em pessoas problemáticas, e não faz isso de repente, faz aos poucos, sem parar. Começa cumprimentando no elevador, depois convida para uma cerveja e assim vai até convencê-los a se tornarem tão tóxicos quanto ele. Exatamente o mesmo que fazem as células zumbis. É como se elas não gostassem de ficar sozinhas. E a esse coquetel de moléculas que as células zumbis liberam, Judith Campisi deu um nome: SASP, a sigla em inglês para fenótipo secretor associado à senescência. E é um nome técnico que você realmente não precisa memorizar e que serve para explicar algo tão específico como te falei: a fumaça que sai por baixo da porta do vizinho do terceiro andar. Pois bem, agora que você já sabe exatamente como é essa fumaça e como ela se origina, vou te explicar os 3 principais efeitos que essa fumaça tem sobre os tecidos que rodeiam a célula zumbi e vou apresentá-los um a um. O primeiro é o mais visível, é aquele que você, sem saber, já sente há algum tempo. Como eu te contei, as moléculas do SASP ativam de forma contínua uma resposta inflamatória nos tecidos ao redor. Não é uma inflamação aguda, como aquela de uma pancada que dói muito e passa em alguns dias. Da que estou falando é de uma inflamação de baixa intensidade, constante, que não chega a se tornar uma emergência médica, mas que nunca desaparece completamente. Ela vai e volta, mas quando vai, acaba te deixando sempre alerta, esperando para ver se volta. Essa descrição te parece familiar? Refiro-me àquela articulação que está sempre um pouco inchada, ao tendão que está quase bom há meses, mas nunca totalmente, ou aquela parte do corpo que melhora com o repouso, mas volta a incomodar assim que você começa a se movimentar. E permanece assim, sem uma causa aparente, sem que você tenha sofrido um trauma recente e sem que os exames consigam explicar.
E a verdade é que você não vai encontrar a explicação aí, porque a explicação está no SASP. Ou seja, as células zumbis acumuladas nesse tecido estão emitindo sinais inflamatórios de forma contínua. E enquanto continuarem ali, essa inflamação não vai desaparecer, porque é uma inflamação que, como eu dizia, não vem de fora, vem de dentro do tecido. É verdade que um anti-inflamatório pode acalmar temporariamente esse sinal, mas não eliminará a causa da dor. Tomar anti-inflamatórios é como usar um ventilador para dissipar a fumaça, enquanto o vizinho do terceiro andar continua produzindo mais fumaça. E agora vou apresentar o segundo efeito. E isto é mais silencioso, mas a longo prazo muito mais destrutivo. Entre as moléculas do SASP, há enzimas cujo trabalho específico é degradar a matriz extracelular. E você pode perguntar, o que significa degradar a matriz extracelular? Não se preocupe com esses termos, porque isso é apenas um nome técnico para algo que, na verdade, é muito simples. Essa é a estrutura fundamental que sustenta todos os seus tecidos, o colágeno, a elastina e também o ácido hialurônico. Ou seja, estamos falando de tudo o que fornece estrutura sólida, elasticidade natural e máxima resistência às suas articulações, à sua pele e aos seus tendões em todo o corpo. E o que as células zumbis fazem é secretar enzimas que buscam continuamente degradar sua estrutura de sustentação e sua estrutura corporal. E como eu te disse antes, elas não fazem isso de uma vez só, vão pouco a pouco, devagar, um pouco a cada dia. Para que você possa entender, é provável que isso que estou te dizendo explique algo que você já percebeu? Uma lesão que demorou muito mais para se recuperar do que você esperava? Um tecido que, depois de cicatrizar, não voltou a ser o mesmo? Ou uma articulação que, com o passar dos anos, foi perdendo amplitude de movimento? E isso sem que nenhum médico te explique exatamente o porquê. A resposta não está apenas em atribuir genericamente ao envelhecimento em geral. Se você quiser ser preciso na sua análise, deveria começar a pensar nas células zumbis que com certeza você tem acumuladas nesse tecido específico e que estão degradando sua estrutura dia após dia. E agora chegamos ao terceiro, dos efeitos que essa fumaça produzida pela ZSASP tem sobre os tecidos que rodeiam a célula zumbi. E este sim, sem dúvida alguma, é o mais inquietante dos três. Veja bem, o coquetel complexo de moléculas que as SASP, ou seja, o fenótipo secretor associado à senescência, liberam no organismo não só inflamam e degradam os tecidos, mas também alteram profundamente o funcionamento celular ao seu redor. O comportamento das células saudáveis que rodeiam a célula zumbi e não só as alteram, mas as empurram para a senescência, ou seja, as contagiam. E isso é exatamente o mesmo que aconteceria se o vizinho tóxico do terceiro andar fosse tão insuportável e tivesse tanto sucesso em suas ações como pregador, que os vizinhos do quarto e do segundo começassem a se comportar como ele, a deixar de pagar, a sujar e a gerar seu próprio barulho. Na biologia, isso se chama senescência induzida pelo ambiente e é um dos mecanismos pelos quais o acúmulo de células zumbi se acelera com o passar dos anos. Não é só que o sistema de limpeza perca capacidade, é que cada célula zumbi fabrica novas células zumbi ao seu redor. E então, o que é que acontece? Bem, o prédio está se enchendo de pessoas indesejáveis cada vez mais rápido. Não sei se você já sabia o que acabei de lhe dizer, mas acho que, se não sabia, deve estar surpreso. Vamos parar por um instante. Respirar. Você acabou de entender o que aquela fumaça tóxica do vizinho de quem eu estava falando causa. Inflama seus tecidos de forma crônica, degrada sua estrutura de maneira lenta, mas implacável, e transforma as células vizinhas em suas cúmplices, tornando-as novos vizinhos tóxicos dentro do seu corpo.
E essa é a visão geral. Mas agora vem a parte do vídeo que eu prometi no começo, que é a que mais vai te surpreender, porque é ela que dá o contexto para essa imagem. E também é a parte que provavelmente vai te deixar mais desconfortável. Se para tentar aliviar essas dores que não desaparecem completamente, você tem tomado por um tempo anti-inflamatórios. E entenda bem, não quero que você se sinta culpado. O que eu quero é te contar algo que, muito provavelmente, ninguém te explicou até agora, porque entender isso é justamente o que vai te permitir mudar a situação. Há um pesquisador na Universidade de Harvard que passou décadas estudando algo que a medicina convencional tem demorado a aceitar. Seu nome é Charles Serhan. Ele é bioquímico e farmacologista de formação, diretor do Centro de Terapêutica Experimental e Lesão de Reperfusão do Brigham and Women's Hospital, em Boston. Este centro, por sua vez, é um dos hospitais universitários mais importantes do mundo e está diretamente afiliado a Harvard. Serhan. Portanto, e como você pode imaginar, ele não é um médico alternativo nem alguém que se dedica a divulgar teorias da moda. Ele é um dos cientistas mais citados mundialmente na área da inflamação. Ele publicou mais de 600 artigos em revistas científicas de alto nível e, em 2007, recebeu o prêmio William Harvey da Associação Americana do Coração. Associação do Coração por seu trabalho sobre os mecanismos de resolução da inflamação. Pois bem, o que o pesquisador Serhan descobriu, e que levou longas décadas para ser finalmente aceito pela medicina convencional, mudou de forma completa e profunda a maneira de todos nós entendermos o processo da inflamação. A ideia que você provavelmente tem, e que muitos têm, sobre a inflamação, é que ela funciona como um interruptor. Algo que se liga quando há algum dano e para que pare de dar sinais, é preciso desligá-lo. É, em resumo, para isso que servem os anti-inflamatórios, para desligar o interruptor. Pois bem, Serhan demonstrou que isso é uma simplificação perigosa, porque a inflamação não é, na verdade, apenas um simples interruptor. Trata-se de um processo, composto por duas fases. A primeira fase é a que todos conhecemos, a resposta inflamatória aguda. Um tecido é danificado, envia sinais de alarme, o sistema imunológico chega, avalia o dano e ativa a resposta. Geralmente ocorre um inchaço visível, calor e muita dor. E isso torna-se algo extremamente incômodo, mas é um processo totalmente necessário. O seu corpo está apenas fazendo o trabalho dele. E logo depois vem a segunda e crucial fase de recuperação. E essa é exatamente a parte que quase ninguém costuma te explicar detalhadamente. A resolução. Uma vez que o sistema imunológico fez seu trabalho, ele precisa receber outro sinal, o sinal de que o trabalho está concluído, que pode se retirar e que o tecido pode começar a se regenerar. E Serhan descobriu as moléculas que transmitem esse sinal. Ele as chamou de SPM, mediadores pró-resolutivos especializados. E são as moléculas que dizem ao sistema imunológico: missão cumprida, você pode ir embora. E é aqui que aparece o problema com os anti-inflamatórios convencionais, os AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroides, ou seja, os anti-inflamatórios mais comuns e que não são corticoides. Por exemplo, o ibuprofeno, o naproxeno ou o diclofenaco. Acontece que esses medicamentos bloqueiam. As enzimas COX e as enzimas COX são as que participam da primeira fase da inflamação, a resposta aguda. Então, o que os AINES conseguem ao bloqueá-las? Muito simples, cortar a dor e o inchaço. E é por isso que você sente alívio quando os toma, porque bloquearam o inchaço, o calor e a dor. Contudo, essas mesmas enzimas COX, agora bloqueadas, também desempenham um papel crucial na produção das moléculas SPM.
descobertas por Charles Serhan. Lembre-se, essas SPM são as moléculas de resolução que Serhan descobriu, são as que dizem ao sistema imunológico que ele pode ir embora porque a missão foi cumprida. Pois bem, qual é o resultado de consumir anti-inflamatórios? Bloquear as COX não só corta o alarme, mas também interrompe o sinal que diz ao sistema imunológico que pode começar a limpeza e se retirar. E o que acontece quando esse sinal não chega? O processo não se completa. As células danificadas que deveriam ter sido identificadas e eliminadas durante a fase de resolução não são eliminadas. Elas ficam ali, em suspensão, sem que o caminhão do lixo passe para recolhê-las, e como elas ficam como células zumbi, dito de outra forma, quando você toma um anti-inflamatório de forma crônica para aquela dor que não vai embora, o que você está fazendo é cortar o único sinal que poderia acabar com essa dor de forma definitiva. Você silenciou o mensageiro que diz ao corpo para começar a limpeza e, enquanto esse mensageiro está silenciado, a limpeza não acontece e, portanto, a dor volta. E aí você toma outro anti-inflamatório e consegue de novo. Volta a silenciar o mensageiro e o processo se prolonga. Qual é o efeito? A dor se torna crônica e a parte do corpo afetada se enche de vizinhos indesejáveis. É o ciclo mais invisível e mais disseminado de todos. E não é culpa sua, porque tenho certeza de que ninguém te explicou que a inflamação tem duas fases. E tenho certeza de que ninguém te disse antes que cortar a primeira, sem completar a segunda, tem consequências. O que fizeram simplesmente foi te dar algo para a dor e funcionou sim, mas a curto prazo. Porque também ninguém soube te explicar o que aconteceria a longo prazo. Você aprendeu assim e chegamos onde estamos hoje. Acho que agora você entende muito melhor de onde é mais provável que venha esse ruído de fundo que você sente há algum tempo. As células zumbis acumuladas nos seus tecidos emitem sinais inflamatórios de forma contínua. Elas degradam seu tecido conjuntivo lentamente e contagiam as células vizinhas. E os anti-inflamatórios que você toma para acalmar esse ruído, sem que ninguém tenha te explicado, acabam cortando o sinal, que poderia realmente limpá-lo. Tem sido um caminho realmente muito interessante e desafiador até aqui, mas veja bem, sinto muito mesmo. Mas a verdade é que eu ainda não posso parar agora. Há algo mais que preciso te contar, algo que conecta tudo o que vimos até agora com a biofísica que está na base deste canal, porque as células zumbis não são apenas um problema químico, são também um problema elétrico. E quando você entender isso, vai perceber por que as soluções que vou te apresentar na última parte do vídeo funcionam em um nível que vai muito além do que qualquer medicamento pode alcançar. Vamos recapitular por um momento. Até agora, eu te contei a história das células zumbi a partir da química das moléculas das citocinas, das enzimas e dos sinais. E tudo isso é real e importante, mas existe uma camada muito mais profunda. Uma que explica por que algumas pessoas acumulam células zumbi muito mais rápido do que outras, porque há quem, comendo o mesmo e vivendo de forma semelhante, envelhece bem. E quem envelhece mal. E por quê? As soluções que vou te apresentar em poucos minutos atuam em um nível que nenhum medicamento pode alcançar. Essa camada mais profunda é a eletricidade. Já te falei em outros vídeos que cada célula do seu corpo funciona como uma pequena bateria. Ela tem uma carga elétrica em seu interior e uma carga diferente no exterior. A diferença entre as duas é o que cria a voltagem e é uma voltagem real e mensurável em uma célula saudável entre 50 e 90 milivolts. E agora você vê. Essa voltagem acaba não sendo um detalhe técnico insignificante. É a condição que possibilita o funcionamento da célula,
a abertura de suas portas para a entrada de nutrientes, o funcionamento correto de suas enzimas e a transmissão precisa de seus sinais internos. Mas é também essa condição que torna Gracias possível, que ocorre a apoptose. Em outras palavras, aquele processo extremamente ordenado e fundamental de reciclagem celular que eu mencionei no início deste vídeo poderá ser concluído de forma correta e muito eficiente. Quando a voltagem da célula está correta e estável, o sinal biológico de apoptose é captado e processado de forma clara pelo organismo. A célula recebe a substância, o processo é concluído e a célula é reciclada. Mas quando a voltagem está baixa, esse sinal chega fraco, distorcido, como uma ligação telefônica com má recepção, e a célula não o recebe direito. O processo não se completa, a célula fica presa nesse estado intermediário, nem funcionando, nem se reciclando, parada e se transforma em zumbi. Dito de uma maneira um pouco diferente, a bateria baixa é uma das principais causas diretas e fundamentais do acúmulo de células zumbi. E não é a única, mas sim uma causa extremamente relevante e significativa. E prestem bem atenção nisso, algo que é muito, mas muito reversível. E aqui vem a conexão que fecha o círculo de tudo o que vimos hoje. As células zumbi não só se acumulam porque a bateria está baixa, lembre-se do que te contei no início. Elas também descarregam a bateria das células ao redor. E como fazem isso? Através do SAS, aquele coquetel de moléculas inflamatórias que Judith Campisi descobriu e nomeou, e que elas liberam continuamente, não só inflamando e degradando, que comparei com a fumaça que sai por baixo da porta do vizinho tóxico do terceiro andar? Pois bem, essa fumaça também altera o potencial elétrico das membranas das células vizinhas, desestabilizando-as e descarregando-as. Imagine uma bateria em mau estado dentro de um aparelho eletrônico. Ela não só não fornece energia, como também, ao vazar corrente para os componentes ao redor, vai deteriorando-os. A realidade é que uma bateria ruim não é neutra, ela é ativa, ativamente destrutiva para o que está ao seu redor. E é exatamente isso que uma célula zumbi faz com suas vizinhas. Ela não é neutra. A partir de sua paralisia, ela descarrega ativamente as células ao seu redor, e uma célula descarregada é uma célula que não pode completar sua apoptose corretamente. E porquê? Uma célula descarregada não pode completar sua apoptose corretamente, pois lembre-se do que te expliquei antes. A apoptose é um processo ativo, ou seja, não é que a célula simplesmente se desligue, não. Ela executa toda uma sequência ordenada de passos, desmonta sua maquinaria interna, empacota suas peças para que possam ser recicladas e envia sinais ao sistema imunológico para que venha recolher os restos. Cada um desses passos consome energia elétrica, voltagem. É como tentar executar. Lembre-se do que te expliquei antes. A apoptose é um processo ativo. Não é que a célula simplesmente se desligue, ela executa uma sequência ordenada de passos. Desmonta sua maquinaria interna, empacota suas peças para que possam ser recicladas e envia sinais ao sistema imunológico, para que venha recolher os restos. Cada um desses passos consome energia elétrica, voltagem. É como tentar executar um programa complexo em um computador com a bateria em 3%. O computador tenta, inicia o processo, mas no meio do processo fica sem energia e o programa não termina, o sistema fica em um ponto intermediário, nem totalmente desligado, nem funcionando. E isso é exatamente o que acontece com uma célula com baixa voltagem quando tenta completar sua apoptose. Ela inicia o processo, recebe o sinal, mas não tem energia suficiente para executá-lo até o fim e fica presa no meio do caminho. Nesse estado intermediário que você já conhece,
transformada em zumbi. O ciclo se fecha sozinho. A bateria baixa cria células zumbi, as células zumbi descarregam a bateria das vizinhas, as vizinhas descarregadas se transformam em novas células zumbi e assim sucessivamente. E não é por um erro de design, é por falta de carga. E por que estou te contando isso? O que muda? Saber que as células zumbi também são um problema elétrico. Bem, veja, na verdade isso muda tudo. Porque se o problema fosse apenas químico, a solução seria apenas química, ou seja, um fármaco que atacasse diretamente as células zumbi, um senolítico sintético que as eliminasse. Isso existe, e eu vou te mostrar. Mas se o problema também é elétrico, a solução também pode ser elétrica. E as soluções elétricas têm algo que os fármacos não têm. Elas agem sobre a causa, não sobre a consequência. Não eliminam as células zumbi que já estão ali. O que fazem é restaurar as condições para que o corpo as elimine sozinho e para que não continuem se acumulando. Luz solar, contato com a terra, água bem mineralizada, movimento que gera eletricidade nos tecidos e gorduras que constroem membranas celulares capazes de manter a voltagem correta. Se você já acompanha este canal há algum tempo, já sabe do que estou falando. Esses são os 5 pilares que aparecem em praticamente todos os vídeos. E agora imagino que você entenda por que eles sempre aparecem. E o sono? As condições que mantêm a bateria carregada. E uma bateria carregada é a sua melhor defesa contra o acúmulo de células zumbis. Mas eu não posso simplesmente ficar lá. Porque além de restaurar a voltagem, como eu estava dizendo, existem intervenções específicas direcionadas diretamente às células zumbis, compostos que a ciência chama de senolíticos. Aliás, trata-se de um termo que em espanhol significa literalmente solventes de senescência, ou seja, substâncias que dissolvem ou eliminam células senescentes acumuladas. E alguns desses compostos você encontra na cozinha ou em uma frutaria. Mas aqui novamente vamos parar um momento, respirar. Percorremos um longo caminho e você já sabe o que são as células zumbi, porque elas existem, também sabe o que elas emitem e o que fazem aos seus tecidos. Sabe porque os anti-inflamatórios crônicos perpetuam o problema e agora sabe que tudo isso também tem uma dimensão elétrica que se conecta com a bateria do seu corpo. O que vem a seguir é a parte prática. O que você pode fazer? O que funciona? O que diz a ciência? E o que você pode começar a fazer esta semana sem precisar de uma receita ou de um laboratório? Vamos lá. Com esta parte, que começa agora, chegamos à parte prática que você estava esperando. E vou apresentar soluções em 2 níveis. O primeiro atua sobre as condições, ou seja, restaura a voltagem das suas células para que o sistema de limpeza volte ao normal. Vamos começar. E a segunda age diretamente sobre as células zumbis que você já acumulou, eliminando-as. Ambos os níveis são necessários e se complementam se você simplesmente restaurar a voltagem sem remover os níveis existentes. O sistema está melhorando, mas está demorando mais. Se você atacar apenas os que já estão lá sem restaurar as condições, eles se acumularão novamente e você precisa de ambas as opções. Vamos começar pelo primeiro. Você já os conhece se acompanha este canal há algum tempo. São as mesmas que aparecem nos vídeos sobre água, sobre equilíbrio do sistema nervoso e que continuarão a aparecer em vídeos futuros. E não é porque eu gosto de me repetir, mas porque essas são as condições básicas que o corpo precisa para manter suas células na voltagem correta. E é muito importante que você os assimile. Sem elas, todo o resto funciona pela metade. Primeiro pilar, a luz solar da primeira hora. De 15 a 20 minutos de sol direto antes das 10 da manhã, sem óculos e sem protetor solar nesses primeiros minutos. E o infravermelho da primeira hora é o que vai estruturar a água interna das suas células. E é o que mais diretamente contribui para manter a voltagem da membrana. Sem luz, a água intracelular perde sua geometria e sem essa geometria, a voltagem diminui. E você já sabe o que acontece quando a voltagem cai.
Se você não tem sol, uma lâmpada de infravermelho de 850 nanômetros. Segundo pilar, contato com a terra. 10 a 15 minutos por dia de pele em contato com um solo natural, areia, grama, terra úmida. Os elétrons livres da terra neutralizam os radicais livres que o SASP gera nos tecidos e restauram parte da carga elétrica, que as células zumbis foram retirando de suas vizinhas. É o anti-inflamatório mais antigo e mais gratuito que existe e o mais ignorado. Se você não pode fazer isso, existem os tapetes de aterramento para conectar à tomada de terra nas tomadas da sua própria casa. Terceiro pilar, água bem mineralizada, especialmente água do mar isotônica, na proporção de uma parte de água do mar para 3 partes de água doce de baixa mineralização. E se não for possível encontrar essa água, prepare a isotônica, água doce de mineralização fraca misturada com sal virgem marinho, não com sal iodado. Expliquei isso em detalhes nos vídeos sobre a água. E o que importa aqui é ter no seu corpo os minerais corretos, nas proporções corretas, para que o gradiente elétrico entre o interior e o exterior da célula se mantenha adequado. Sem eles, a voltagem é prejudicada e uma célula com a voltagem comprometida é uma célula mais vulnerável a ficar presa na senescência. Quarto pilar. Eliminar os óleos vegetais industriais e substituí-los por gorduras que construam membranas celulares estáveis. Estáveis: manteiga de pasto, azeite de oliva extra virgem, banha, sebo. Veja, uma membrana bem construída mantém melhor a diferença de carga entre o interior e o exterior da célula. E uma membrana construída com óleos oxidados e instáveis perde voltagem. E uma célula que perde voltagem, como você sabe, é uma célula mais vulnerável. Quinto pilar. Movimento, mas me refiro ao movimento certo para este momento. Não me refiro a exercícios cardiovasculares de alta intensidade que exaurem um sistema já sobrecarregado. Refiro-me ao movimento que gera piezoeletricidade na fáscia, como caminhadas longas e suaves, alongamentos profundos, yoga e natação. Esse movimento gera pequenas correntes elétricas nos tecidos que ajudam a manter a voltagem das células e a restaurar o ambiente, de tal forma que o sistema imunológico possa voltar a ser um sistema imunológico. Fazer seu trabalho de limpeza. Esses 5 pilares não são 5 conselhos genéricos de saúde, são 5 maneiras de aumentar a voltagem das suas células para que o síndico volte a ter energia suficiente. Como se quisessem expulsar os vizinhos. Tóxico. Sem voltagem, o administrador trabalha com desempenho médio. E com a voltagem, ele cumpre sua função e o prédio se limpa sozinho. E agora vamos passar para o segundo nível, aquele que permitirá atacar diretamente as células zumbis que você já acumulou, os senolíticos que eliminarão essas células zumbis. Como eu estava dizendo, os senolíticos são compostos que têm a capacidade de induzir a apoptose e, especificamente, em células senescentes, ou seja, a capacidade de completar o processo que ficou interrompido. Ou dito de outra forma, de dar à célula zumbi a energia e o sinal que ela precisa para terminar de se reciclar. E existem senolíticos farmacológicos como a combinação de dasatinib e quercetina que é utilizada. Obrigado! Em alguns protocolos clínicos, mas hoje eu vou me concentrar nos naturais. Aqueles que você tem ao seu alcance, sem necessidade de receita. E aqui, os 2 mais estudados são a fisetina e a quercetina. Antes de explicar como usá-los, preciso que você entenda exatamente o que são fisetina e quercetina. Porque, como eu estava dizendo, elas não são drogas. Eles não são fabricados por um laboratório farmacêutico. Você não precisa de receita médica para obtê-los. São compostos que existem na natureza. As plantas as produzem por si mesmas, como parte de seu sistema de defesa, e você pode obtê-las de 2 maneiras diferentes. A primeira é diretamente dos alimentos e a segunda em forma de suplemento. Vamos começar por como obtê-la a partir dos alimentos que você compra em qualquer supermercado. E começo pela fisetina.
E sobre ela, a primeira e mais importante coisa é te dizer que se trata de um flavonoide. Os flavonoides são compostos que as plantas produzem naturalmente como parte de seu sistema de defesa. Eles protegem as plantas da radiação ultravioleta, dos fungos e dos insetos. Quando você os consome, uma parte dessa capacidade protetora também atua dentro de você. A fisetina é encontrada principalmente nos morangos, mas também em maçãs, caques e pepinos, embora em menor concentração. E os estudos mais relevantes sobre sua atividade senolítica tiveram origem na Clínica Mayo, que é um dos centros médicos mais prestigiados do mundo. Seus pesquisadores demonstraram, em estudos com camundongos, que a fisetina reduzia de maneira significativa a carga de células senescentes e promovia melhorias em marcadores de saúde associados ao envelhecimento. Em humanos, os estudos ainda estão em andamento, mas os resultados preliminares são promissores. Peter Attia, que é um médico especializado em longevidade e um dos divulgadores científicos mais rigorosos nessa área, ele falou extensivamente sobre os senolíticos em suas diferentes intervenções. Sua postura é cautelosa, mas favorável. A evidência pré-clínica é sólida, a evidência em humanos está crescendo e o perfil de segurança da fisetina é muito bom. E agora vamos falar sobre a quercetina. Este é outro flavonoide do mesmo tipo e tem algo que o torna especialmente interessante para o que estamos discutindo hoje. Atua sobre o problema por duas vias ao mesmo tempo. Por um lado, assim como a fisetina, tem uma atividade senolítica, ou seja, ajuda a induzir a apoptose em células senescentes acumuladas. De certa forma, dá a elas o empurrão final, que precisavam para completar o processo de reciclagem que ficou interrompido. É como se dissesse, colega, desapareça porque chegou a sua hora. E isso acompanhado de um tapinha nas costas. Não para por aí. Por outro lado, e isso é algo que a diferencia, inibe parte da sinalização do SASP. Lembre-se daquele coquetel de moléculas inflamatórias que de forma contínua as células zumbi liberam. A quercetina reduz a produção desse coquetel, o que significa que, enquanto o corpo vai eliminando as células zumbi, a quercetina, além disso, vai reduzindo a fumaça que elas continuam emitindo enquanto estão sendo removidas. É como se, enquanto o síndico trabalha para expulsar o vizinho tóxico, alguém ao mesmo tempo selasse temporariamente a fresta por onde sai a fumaça. O vizinho continua lá, mas causa menos dano enquanto dura o processo de remoção. A quercetina pode ser encontrada em alimentos que provavelmente você já tem em casa. A cebola roxa, as alcaparras, o brócolis, as maçãs com casca e o chá verde. Explicado isso, agora vou-te falar sobre ambas quando são usadas na forma de suplemento. Neste caso, a concentração que você obterá é muito mais alta do que a que se consegue através dos alimentos. Alta o suficiente para que o efeito senolítico consiga ser relevante. E em suplemento, a melhor forma de garantir uma boa absorção é a lipossomal, tanto para a fisetina quanto para a quercetina. E lipossomal significa que o composto vem encapsulado em uma pequena esfera de gordura que facilita sua entrada na célula. Sem esse encapsulamento, grande parte do composto se perde na digestão antes de chegar ao seu objetivo. Pois bem, explicado isso, agora preste atenção ao que vou-te contar a seguir. A diferença entre o uso correto desses compostos e o uso incorreto. E a importância dos ciclos. Os senolíticos, obrigado. Eles não devem ser consumidos todos os dias como um suplemento alimentar de uso diário e contínuo, mas sim administrados através de ciclos específicos. E isso é um detalhe fundamental que você precisa compreender perfeitamente. Por trás dessa orientação existe uma razão biológica. As células senescentes não se acumulam de forma contínua e uniforme, elas se acumulam em ondas. E o sistema imunológico, quando está funcionando bem, também as elimina em ondas. Nesse mesmo sentido, o protocolo que mais foi estudado e que a Attia também discutiu em detalhes é tomar uma vez por mês, em ciclos de 2 a 5 dias consecutivos, usando doses altas durante esses dias e descansando no restante do mês.
A ideia por trás disso é fornecer ao composto uma concentração suficiente para induzir a apoptose nas células senescentes acumuladas e depois deixar que o corpo processe e limpe os resíduos. As doses exatas e a duração precisa dos ciclos ainda estão sendo estudadas, assim como o protocolo exato com doses e tempo. Obrigado. Vou desenvolver isso em um vídeo específico que publicarei em breve. Se você não quiser perder. E antes de terminar, um aviso que não posso deixar de dar. Você já sabe que gosto muito de ser claro e tudo o que contei sobre os senolíticos naturais está respaldado por evidências científicas reais. Mas essa evidência em humanos ainda está crescendo. Não é uma ciência estabelecida no nível do efeito do tabaco sobre o pulmão. É uma ciência promissora e rigorosa que está apontando para uma direção muito clara. E te conto isso porque acredito que você tem o direito de saber e porque acho que, com base nessa informação, você pode tomar decisões informadas. E não porque eu esteja te recomendando um tratamento médico, pois para isso você tem o seu médico. Bom, o de hoje foi uma jornada intensa. Vamos parar um momento e revisar o plano de ação que propus para você. Você tem 2 níveis. O primeiro, restaurar as condições elétricas para que seu sistema de limpeza volte a funcionar. Ou seja, luz, terra, água mineralizada, gorduras corretas e movimento adequado. E o segundo, atacar diretamente as células zumbis acumuladas com fisetina e quercetina em ciclos mensais. Nenhum dos dois requer receita. Nenhum requer um laboratório. E os dois juntos atuam sobre o problema a partir de suas 2 raízes, a causa elétrica e o acúmulo já existente. Você tem em suas mãos todas as ferramentas que agora estão sendo usadas desde o momento em que começou a assistir a este vídeo. Além disso, eu te fiz várias perguntas importantes ao longo do caminho. Que tipo de dores você tem que vão e vêm? E vão embora sem explicação? Quantos anti-inflamatórios você toma por mês? Você já pensou que essas dores poderiam ter uma causa que ninguém nunca te explicou? Agora você já tem as respostas. Mas quero que você fique com algo que vai além das células zumbis, dos senolíticos e dos 5 pilares. Essa dor persistente que você carrega há tanto tempo, esse ruído constante de fundo que os exames clínicos simplesmente não explicam e que os médicos insistem em chamar de algo perfeitamente normal. Para a sua idade atual, isso não é de forma alguma uma condenação. É, na verdade, uma mensagem muito importante. É o seu próprio corpo tentando te dizer algo que você ainda não conseguia interpretar corretamente. Mas agora você sabe ler a mensagem. Da próxima vez que essa articulação volta a te incomodar, não pense que é a idade. Pense, tenho células zumbis acumuladas nesse tecido, emitindo sinais inflamatórios, e sei o que posso fazer a respeito. Da próxima vez que esse tendão demorar demais para se recuperar, não pense. Meu corpo já não é mais o mesmo. Pense, meu sistema de limpeza precisa de mais energia para completar o trabalho. E essa é a diferença entre viver em um corpo que você não entende e viver em um corpo do qual você conhece o manual. O manual. E essa diferença, uma vez que você a conhece, não se perde. Tenha isso claro. Seu corpo não está quebrado, nunca esteve. Só tem vizinhos tóxicos que ficaram tempo demais sem serem despejados. E agora, você já sabe como despejá-los. Comece esta semana e também não precisa começar com tudo de uma vez. Comece com um morango, com 15 minutos de sol pela manhã, ou tirando os sapatos e pisando na grama do parque, ou trocando o óleo de girassol por azeite de oliva extra virgem. São pequenos gestos, mas gestos que dizem ao seu corpo que o síndico voltou a ter apoio, que o caminhão do lixo vai começar a passar com mais frequência e que o prédio voltará a ficar limpo. Muito em breve, porque quando você dá as condições certas, sempre se consegue.
Em frente, sempre em frente. E te leio nos comentários.